muito sofrimento. Vamos orar por eles. Então, o nosso trabalho aqui é orarmos. Cada um mentalize o que mais deseja, cada um busque mentalizar as pessoas que amam e que não estão aqui, que nós possamos mentalizar as pessoas que não gostamos também, porque Jesus diz que nós somos uma grande família. Como Ele diz, Ele é nosso pastor e nós somos as ovelhas. Muitos estamos perdidos, mas o nosso Mestre nos ensina. Nos ensinou na simplicidade, porque Jesus viveu a simplicidade. Há mais de 2000 anos, Ele veio à Terra, revestiu-se num corpo de carne, e ao invés da grandiosidade do ser, o maior de todos que aqui chegaram na Terra, ao invés de Ele encarnar num palácio, ou talvez como filho de um faraó, ou talvez como filho de um sacerdote, de um poderoso em Roma, Ele veio à Terra como filho de um carpinteiro e de uma camponesa. Na simplicidade não deixou nada escrito ao próprio punho. Na simplicidade, muitas vezes Ele não tinha uma sandália para caminhar nos desertos. Eu contei aqui várias vezes, eu caminhei por Israel, seguindo os passos de Jesus, para vivenciar este ser. Muitas vezes, atravessei os desertos, o deserto da Judéia que Jesus atravessou. Deserto, no verão, como eu estive lá o ano passado, 58 graus durante o dia. À noite desce a temperaturas muitas vezes abaixo de zero. Jesus atravessava esse deserto sem nenhum aparato. Hoje, para atravessar o deserto é fácil. Nós entramos num veículo com ar-condicionado, quer calor, vem colocar frio no ar-condicionado. É frio, coloca calor, é fácil. Estrada que atravessa o deserto. Jesus, na simplicidade, diz que Ele tinha uma palavra. Diz que quando Jesus começava a falar, as pessoas se encantavam. As pessoas paravam. Eram sacerdotes, soldados romanos, fariseus, saduceus, doutores da lei, gente do povo, estropiados, todos paravam. Os grandiosos não gostavam do que Jesus falava, porque Ele colocava a igualdade. Mas não conseguiam deixar de ouvir aquela sabedoria, aquele magnetismo que Jesus impregnava na sua voz. O olhar de Jesus era algo encantador. Dizem que um tal senador romano, de nome Públio Lentulus Cornélios, se deu frente a frente com Jesus na Galileia, e não é que Jesus não falou nada. O senador também não falou nada para Jesus, mas ele olhou para os olhos de Jesus e caiu de joelhos em pranto. Jesus tinha um olhar que despejava nas pessoas tanta paz, tanto amor, tanta doçura, que as pessoas não suportavam. Entravam numa convulsão emocional, a tamanha grandiosidade, porque nós não suportamos o amor. Nós, como diz a espiritualidade, ainda nós não conseguimos conjugar o verbo amar. Nós gostamos, nos apaixonamos, simpatizamos, mas amar, não conseguimos amar. Porque amar não exige, amar se dá, sem cobrar nada. E nós não conseguimos ainda viver isso. Mas as mãos de Jesus, dizem que quando Jesus espalmava as mãos, acalmava as tempestades. Quando Jesus impunha as mãos, limpava, organizava as células, os órgãos, a cura. Quando Jesus, a presença dos estrupiados, não precisava fazer nada, só o amor, a energia de Jesus já levantava os tetraplégicos, paraplégicos, cegos, surdos, mudos, obsidiados. Amor. Muitos ouviram Jesus. Poucos compreenderam Jesus. 12 somente acompanharam Jesus nos últimos 3 anos de pregação pública. Mais um, somente um,
Entre os 12 apóstolos, foi o mais corajoso que acompanhou Jesus até o Calvário. Naquela quinta-feira à noite, quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, em prece, para terem uma ideia, até hoje o Monte das Oliveiras só tem praticamente oliveiras e algumas igrejas. O Monte das Oliveiras, quando nós descemos o Monte das Oliveiras, hoje existe uma rodovia de 2 pistas, com um canteiro no meio. Logo que atravessamos essas 2 pistas, subimos a calçada, já inicia-se um outro monte. O Monte de Jerusalém, onde nós já vemos as muralhas de Jerusalém. Naquela quinta-feira à noite, Jesus estava no Monte das Oliveiras, quando ele vê atravessando um dos portões das muralhas de Jerusalém, um grupo de pessoas. Ele sabia o que ia acontecer com ele, ele já sabia muito antes o que ia acontecer com ele, mas ele não fugiu, ele não reagiu. E quando um dos apóstolos beija-o, ele já é aprisionado. Aí Jesus é levado brutalmente a descer o Monte das Oliveiras, a subir, atravessando as muralhas de Jerusalém. Jesus foi levado ao palácio de Caifás. Quem vai a Jerusalém hoje pode conhecer o palácio de Caifás. Uma grande parte reestruturada em razão de muitos conflitos, de muitos terremotos, mas grande parte ainda original, a que é esculpida na pedra, os cárceres, lá onde Jesus foi flagelado. Nós podemos descer e conhecer os cárceres. Jesus foi flagelado na madrugada de quinta para sexta. Maria, a mãe de Jesus, quando soube, ela correu para lá, para o palácio de Caifás, tentou entrar, mas dizem que ela apanhou. Não deixaram ela entrar. Mas ela passou a madrugada em vigília ao redor do palácio. Na manhã, quando Jesus sai, flagelado, Maria o acompanha. Algumas outras mulheres dos apóstolos, 10 apóstolos entraram em depressão. O 11º, Judas, quando ele viu o que ele fez, porque ele não fez por maldade, mas ele queria que o mestre fosse reconhecido pelos grandes, e ele foi ingênuo. Aí então ele provocou o seu próprio desencarne. Quando ele viu que Jesus realmente estava sendo crucificado, ele não aguentou. Mas o 12º apóstolo acompanhou Jesus. O mais jovem, o mais corajoso, João o Evangelista. João Boanerges, João filho de Zebedeu e Salomé, irmão de Tiago o maior, que também era um apóstolo. João, com Maria e outras mulheres, subiram a Via Crucis. Chegaram ao Gólgota, presenciaram todo o sacrifício de Jesus. Maria, ela achava que Jesus iria interceder, que Deus iria interceder a favor de Jesus. Porque Deus intercedeu a favor de Abraão, quando Abraão ia sacrificar o seu filho Isaque em nome da sua fé. Dizem que Abraão ouviu a voz de Deus, dizendo: não, Isaque, Abraão, não sacrifique Isaque. Eu sei quão grandiosa é a tua fé. Maria então acreditava que Deus iria interceder, mas o tempo passava, até o momento em que Jesus recebe o golpe fatal, onde é transpassada uma lança no tórax dele. Maria então entra num desespero moral. Mãe, ela imaginava o que o filho tinha feito para merecer tamanha brutalidade. E aí, nesse instante em que Jesus percebe o desespero da mãe, Jesus arrebata as energias que lhe restavam e diz: mãe, não chores, eis aí teu filho, eis aí a tua. E Jesus então
outorga a João, o evangelista, cuidar de Maria. Dizem que Maria viveu mais ou menos 30 anos após a crucificação de Jesus, desencarnou em idade avançada. E João cuidou dela. E João foi o que viveu mais tempo. E João recebe de Deus e a proteção de Jesus para voltar à Terra, no momento da história da humanidade crítica, onde muitos levantavam uma bandeira em nome de Jesus, mas manchadas de sangue, invadiam aldeias, massacravam, estupravam, barbarizavam. E aí então vem João, o evangelista, reencarnar, não mais no Oriente Médio, mas na Europa, na região da Úmbria, na Itália. E aí batizado com o nome de Francesco Italiano, Francesco Bernardoni, Francisco para nós brasileiros, Francisco de Assis. E Francisco de Assis vive literalmente Jesus. Há menos de um mês, não falo isso com a intenção de me exaltar ou de me exibir, mas falo com a responsabilidade de que aquele que lhe é dado, mais lhe é cobrado. Eu caminhei pelas terras por onde Francisco caminhou, pela Umbria. Há menos de um mês eu estava lá. A emoção de viver a simplicidade, porque até hoje a cidade de Assis, Assisi, como se fala em italiano, a cidade de Assis parou na Idade Média. Não encontramos nenhum prédio. As casas têm no máximo 3 andares, todas construídas de pedras. Parece um presépio. E andar pelos locais que Francisco de Assis andou. Quanto amor, quanta abnegação, quanta simplicidade, quanta luz. Francesco, Chiara, Margarita, Rita, Clara, Francisco, Rita, de Cássia, todos naquela região. E é com esse grupo que vamos iniciar a nossa cantarolação e vamos pedir para que todos que têm o dom da fala, que utilizem da sua voz para acalmar, para curar, para levantar o ânimo, para despertar a alegria de seguir e servir Jesus. A canção da paz, a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe.
onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Discórdia, Senhor, que eu leve a unir. Dúvidas, que eu leve a fé. Onde eu leve a prosperidade, Senhor, onde eu leve a cultura, verdade, desespero, que eu possa levar a esperança, tristezas, alegrias e quedas. Permita, Divino Mestre, que eu leve todos. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças, Senhor. E nós vamos ver que Francisco de Assis viveu Jesus. Literalmente a simplicidade. A tal ponto, quando foi pressionado pelo pai, ele despe-se, tira toda a roupa em praça pública, devolve as roupas para o pai. E ainda, quando o pai ainda fala, você está louco? Que é isso? Ele vira para o pai e diz, pai, se eu te vergonho, se tu não me queres mais como filho, a partir de hoje eu devolvo o meu sobrenome. Meu nome não será mais Francesco Bernardoni, mas somente Francesco. Francisco. Realmente marcou uma história, marcou uma época. Quem vai para Assis, de Francisco de Assis, 24 horas por dia. Mas, outro Francisco também marca a história do Brasil com tamanha beleza dentro da doutrina espírita. E ele se diz um cisco, o Chico Xavier. Mas um outro Francisco, que ainda está encarnado, que ainda podemos conhecê-lo, que ainda podemos ouvi-lo, que ainda podemos aprender com ele, traz Jesus em exercício. O Papa Francisco, que está quebrando protocolos seculares no Vaticano. Eu tive a oportunidade, nessas peregrinações pela Itália, com muita emoção. Primeiro eu não queria conhecer o Vaticano, eu pensei, não tenho nada que conhecer lá, eu venho de um berço católico, mas hoje eu sou espírita. Quis essa opção. Não desprezo o catolicismo, jamais respeito. Minha mãe está aqui no fundo, minha mãe é católica, é devota, acompanha o Padre Marcelo Rossi para toda a missa, as palestras. Mas eu pensei, mas um dia, uma amiga, vamos para o Vaticano? Vamos. E fomos. Pegamos o metrô, fomos para o Vaticano, sabe? Mal falo o italiano. Mas vamos. Quando nós nos aproximamos da Praça São Pedro, que eu ouvi a voz, eu já comecei a chorar. Que voz é essa? Quando entramos na Praça São Pedro, que nós damos de frente com o Papa Francisco, eu não me aguentei de tanto chorar. Não ouvi muito o Papa falar, porque não sabia que aquilo estava acontecendo, alguma coisa nos empurrou para lá. Mas 5 minutos, o suficiente para emocionar, mudar meus conceitos. Quando ele disse, tinham mais ou menos umas 200.000 pessoas lá. Ele disse, cristãos,
não briguem mais. Não pode haver separativismo dentro do cristianismo, porque o mestre é um só. A ele pede a Deus para abençoar todas as pessoas que estavam lá, de todos os continentes, de muitos países. E por fim, ele pede: orem por mim. Imaginamos o que ele está enfrentando lá. Dá para ouvir alguns comentários e perceber toda uma pressão contra, porque ele deixou muita pompa. Quem vai para o Vaticano numa quarta-feira, que eu não tive essa oportunidade, mas nós ouvimos lá, que vê o Papa Francisco andando pela praça, lá dentro do Vaticano, pelos jardins. Certamente está vivendo Jesus, porque Jesus jamais queria se sentar num trono, colocar anéis de ouro, sapatos especiais. Certamente ele está vivendo Jesus. Vamos orar para ele, que leva muitas mentes em direção ao Pai, para que ele possa acender a simplicidade aos cardeais, aos sacerdotes, aos padres, a todo o grupo dentro do catolicismo e certamente dentro do cristianismo. Mas Maria, naquele momento em que Jesus fala com ela percebe a grandiosidade da missão do seu filho. E então, ela conversa com Deus. Compreendo agora, Senhor, que não é o sacrifício, a crucificação, mas é a lição para a humanidade da transformação. Ah, Pai, eu confio em Ti. E Maria então se acalma. João, o evangelista que estava abraçado, o menino João, o jovem João que estava lá abraçado, ele assume a responsabilidade de sustentar a Senhora. E Jesus na cruz pronuncia as últimas palavras, derramando sobre a terra o seu amor. Pai, perdoa-nos. Eles são os pequeninos.